Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando direitinho. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a invasão do Brasil pelos holandeses. Invasões holandesas é o nome dado habitualmente na historiografia ao projeto de ocupação do Nordeste do Brasil pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. É como se fosse uma empresa, certo? Os holandeses invadiram o Brasil duas vezes em lugares e ocasiões diferentes, entre 1624 e 1625 em Salvador e entre 1630 e 1654 em Pernambuco. Como vocês podem observar aí no mapa, né, a região em que eles ocuparam é parte do Nordeste brasileiro. Eles vão um pouco além de Pernambuco, vão ocupar também outras regiões, nós vamos ver depois, certo? Aqui vocês estão vendo aqui uma imagem, né, dessa ocupação. Vamos usar alguns termos ao longo dessa aula, certo? Então vamos lembrar, assim, logo de início, ver se vocês anotam mais, se possível. Províncias Unidas dos Países Baixos. Quando aparecer essa expressão, no geral, nós vamos estar nos referindo aos holandeses, né? Os holandeses e outros países ali, mas vamos citar somente Holanda, certo? União Ibérica. Quando aparecer essa expressão, você vai saber que foi um período em que Portugal e Espanha se tornaram um só reino, dominado por Filipe II da Espanha, certo? Então você vai concluir que houve um período curto na história do Brasil em que o Brasil foi dominado pela Espanha. A motivação para essa ocupação dos holandeses, tanto lá no Salvador como em Pernambuco, né? Eles tinham os interesses, certo? No comércio de açúcar, que tinha sido afetado pela dinastia, né, pela União Ibérica, que pertencia a Portugal e aos demais reinos espanhóis. Vamos explicar um pouquinho mais, né? No final do século XVI, a Espanha livrava-se da Guerra de Flandres contra as Províncias Unidas dos Países Baixos, contra a Holanda. Digamos que a Espanha, ela queria ampliar os seus domínios sobre aquela região lá da Holanda, né, dos Países Baixos, e a Holanda lutava para conseguir a independência, certo? Então, a Holanda conseguindo essa independência, o Filipe II, que era o rei da Espanha, ele decretou que os holandeses não podiam mais comprar o açúcar do Porto de Lisboa para vender no resto da Europa. Então, ele prejudicou o comércio dos holandeses. Então, os holandeses ficaram pensando, né, o que vamos fazer agora, já que nós não podemos comprar nem comercializar o açúcar que vem do Brasil pelos portos de Portugal, já que a Espanha não nos deixa essa possibilidade. Então, é por causa dessas restrições, né, que os holandeses vão tentar encontrar uma alternativa. Eles vão criar uma companhia, chamada Companhia Holandesa das Índias Orientais, e eles vão conseguir aí obter grandes lucros com o comércio lá no Oriente, naquela região que a gente chama de Índia, China, daquela região lá. E aí, com os lucros e com o sucesso dessa experiência, eles organizaram uma outra companhia, né, vamos dizer assim, uma outra empresa chamada Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, que obteve o monopólio do tráfico de escravos durante 24 anos, entre América e África. E aí o objetivo dessa empresa era dominar também as regiões produtoras de açúcar e recuperar os benefícios do antigo negócio. Então, eles haviam perdido esse negócio do açúcar no Brasil, então eles queriam recuperar. Como não havia acordo com o rei lá da Espanha, o Filipe II, então eles disseram assim, melhor a gente invadir lá a região onde se produz açúcar e vamos para lá, né, conquistar e vamos dominar tudo. Então eles tentaram invadir primeiramente em Salvador, ficaram lá um período, mas não deu muito certo lá, certo? Então eles vão partir para um outro ataque, que é a Fernando de Noronha, que é próximo a Pernambuco, já pensando na conquista de Pernambuco, certo? Eles dominaram um pouco o Fernando de Noronha, um período, mas depois foram expulsos pelo governo da capitania de Pernambuco, que se chamava Matias de Albuquerque. Mas aí eles não desistiram, né? Eles depois organizaram uma esquadra bem maior, agora bem mais preparada, com muito mais embarcações, com muito mais homens, e eles resolvem atacar a cidade de Recife e Olinda, as cidades, né? E eles conseguem ocupar essas duas cidades. Há uma série de conflitos, mas os portugueses, né, liderado pelo Matias de Albuquerque, que era o governo aqui de Pernambuco, inicialmente começam a vencer, mas aí vai haver uma reviravolta, certo? Porque alguns proprietários de engenho, algumas pessoas vão passar para o lado dos portugueses.
como um homem chamado Domingos Fernandes Calabar. Ele, inclusive, é considerado por certos campos da história, certos setores da história, como um traidor, né? Porque ele deixou de apoiar os portugueses e passou a apoiar a invasão dos holandeses. Mas há muita gente que diz que ele viu nisso uma oportunidade, já que os portugueses não viam com bons olhos as pessoas que não eram de origem portuguesa, já que o Calabar era de origem brasileira, né? Então, terminou que, com a ajuda do Domingos Calabar, os holandeses conseguiram inverter e conseguiram dominar a região de Pernambuco e depois foram dominando outras regiões, certo? Como, por exemplo, Cabo de Santo Agostinho e outros lugares. Então, acabam as resistências aqui em Pernambuco e Pernambuco fica com o controle dos holandeses, né? Aí eles voltam a reconquistar Fernando de Noronha depois, certo? Ainda vamos falar muito sobre isso, né? Aí uma imagem, né, do Forte Nossa Senhora dos Remédios, lá em Fernando de Noronha. Bom, uma vez que eles conseguiram dominar aqui o local, então agora vai ser o governo. Eles nomearam um homem chamado João Maurício de Nassau, certo? Esse era um homem culto, ele era liberal, ele era tolerante com a imigração dos judeus e protestantes, inclusive os judeus também financiavam o negócio do açúcar, certo? Estavam envolvidos, eram banqueiros e tal. Ele também trouxe consigo artistas e cientistas, né, para estudar as potencialidades do território. Preocupou-se com a recuperação da agricultura, a manufatura do açúcar, concedendo créditos e vendendo em leilão público as terras de cultivo conquistadas. Cuidou do abastecimento e da mão de obra da administração e promoveu uma ampla reforma urbanística em Recife, batizada como Cidade Maurícia, certo? Ele vai realmente fazer uma grande diferença na cidade de Recife. Ele vai, inclusive, começar a criar as primeiras pontes, né, que ligam as regiões de Recife, já que é uma região que tem rios, né? Ele preferiu ocupar a cidade de Recife e não a de Olinda, por conta justamente da geografia, se parecia mais com a região de onde ele era originário, certo? E aí ele conseguiu um certo sucesso. A boa administração de Nassau possibilitou à Nova Holanda, nome dado à região naquela época, né, de consolidar-se como uma das regiões mais importantes do mundo colonial no século XVII. Além o governo de Nassau, ele concedeu liberdade religiosa, lembrando que essa liberdade religiosa se estendia a católicos e a judeus, certo? Então, a negros e a índios tanto permanecem escravos, como eles também permanecem com restrições em relação às práticas de suas religiões, tá certo? Então, a liberdade religiosa era concedida por Nassau, era um verdadeiro modo, uma necessidade, pois enquanto os proprietários de terras eram católicos, né, o senhor de engenho, as tropas holandesas eram protestantes, e os comerciantes portugueses que intermediavam o negócio do açúcar na colônia eram judeus. Então, o negócio só ia funcionar se ele realmente permitisse, se ele fosse tolerante com as diferentes religiões, tá certo? Então, aí, como eu falei para vocês, eles vão conquistar outros territórios, vão estender o domínio até Alagoas, certo? Vão tentar chegar até Salvador, até a região norte, Pará, Amazonas, por ali, certo? E em 1644 ocorre uma série de catástrofes para o Nassau, certo? Então, primeiro os portugueses recuperaram São Luís, que ele havia dominado, o território do Maranhão, né? Ele saiu perdendo também territórios lá no Ceará. Então, o resultado, depois de uma boa administração, depois do seu sucesso de administração, o Nassau começa a perder espaço e ele termina voltando para a Europa, certo? Devido a desavenças com a própria companhia, né? A companhia que ele fazia parte aqui, certo? Então, nesse contexto aí em que Nassau volta, né? Deixa seu governo aqui de Pernambuco e vem um momento assim de crise, então surge uma insurreição pernambucana, quer dizer, uma guerra, uma luta para expulsar os holandeses daqui. E aí essa insurreição pernambucana, né, ou essa guerra para expulsar os holandeses, foi um movimento liderado por grandes proprietários de engenhos, como André Vidal de Negreiros, foi liderada também pelo negro chamado Henrique Dias, né, é esse que dá o nome à nossa escola, Henrique Dias, e pelo índio chamado Felipe Camarão, certo? Aí tem a imagem deles três, né, o André Vidal de Negreiro,
o negro liberto e mestre de campo Henrique Dias, certo? Que liderou um grupo de combatentes negros, e o índio Felipe Camarão, que também liberou um grupo de índios, tá certo? Então, esse pessoal aí é quem eles vão liderar. Essa guerra vai ser vitoriosa para os portugueses. Tem uma das batalhas mais conhecidas, né, a Batalha dos Guararapes, em 1649, que marcou uma situação favorável aos lusos brasileiros. E em 1654, depois de render Recife, os holandeses deixaram definitivamente o Brasil, certo? Bom, então aí tem outras informações que vão estar lá no texto, né? Algumas imagens aí dessa Guerra dos Guararapes. Quando a gente vai para Recife, que passa lá em Jabotão dos Guararapes, você vê uma placa que faz uma referência a esse evento, né, da nossa história. E alguns historiadores acreditam que esse evento da expulsão dos holandeses, ele marca muito a construção da nossa identidade enquanto brasileiros, uma vez que brancos, negros e índios se juntaram para expulsar os holandeses. Bom, e aí para a gente concluir as consequências, certo, dessa invasão. Olha, em consequência das invasões do Nordeste do Brasil, os capitais holandeses passaram a dominar todas as etapas da produção de açúcar, desde a plantação da cana-de-açúcar até o refino e a distribuição, com o controle também do mercado abastecedor de escravos durante sua ocupação das posses portuguesas na África. Passaram também a investir em produção açucareira nas regiões das Antilhas. Eles passaram a dominar toda a produção de açúcar, passaram a dominar também o controle, né, a venda de escravos, porque eles também estabeleceram domínios lá na África, certo? E ao ser expulsos de Pernambuco, esses holandeses levaram todo o conhecimento de produção adquirido, levaram os recursos, né, os capitais comerciais, dos comerciantes judeus, que é de origem portuguesa. Então levaram muita coisa. Em pouco tempo, o que aconteceu foi que eles começaram a produzir açúcar em outro local, chamado lá nas Antilhas, e esse açúcar que eles produziam lá nas Antilhas passou a ser mais em conta, mais barato, e começou a ganhar a concorrência do açúcar brasileiro. Então o resultado foi que a economia brasileira entrou em decadência, né, com a produção de açúcar, e só vai se recuperar depois, quando se faz a descoberta do ouro lá em Minas Gerais, tá certo? Então, aí, para a gente concluir, algumas imagens, e aqui os créditos dessas imagens, certo? Só para ficar registrado aí.